Pronto. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar este tempo orando. Senhor, nós agradecemos porque o teu cuidado tem excedido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado muito além do que nós necessitamos. Obrigado, Deus, pela tua boa mão, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua providência nas nossas vidas. Obrigado por esta noite, a oportunidade que temos de orar uns pelos outros, de estudar a tua palavra, que apesar do distanciamento social, a internet nos une, afinal, onde nós não podemos estar presencialmente na igreja, estamos unidos em coração, ainda que pela internet. Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão online conosco. Rogamos e suplicamos, ó Pai, por esta epidemia, pedindo o fim disto, que acabe logo, que as coisas voltem ao normal rapidamente. Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, crendo na tua vontade e na tua providência. Pai, ajuda-nos agora no estudar da tua palavra, prepare o nosso coração para que aprendamos de ti. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite. Então, vamos lá, concluir o capítulo 15 de Romanos hoje. Então, Romanos capítulo 15, versículos de 30 até o 33, a conclusão do capítulo 15. Já chegamos ao final de Romanos, praticamente. O capítulo 16 são recomendações, saudações, né? São texto geral. Então vamos lá. Romanos, capítulo 15, de 30 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, um homem íntimo de Deus, aquele que teve um chamado tão especial ao apostolado, né? Viu o próprio Senhor Jesus glorificado. Paulo de tantas experiências, Paulo instrumento de Deus, mas agora o apóstolo se coloca numa situação de extrema humildade, pedindo oração em favor dele, clamando que aquela comunidade, a igreja de Roma, que ele chama de irmãos, irmãs, que participem com ele
na oração, que participem com ele nessa labuta, nessa luta que é o dia a dia do apóstolo enquanto missionário, enquanto aquele que deve levar o evangelho aos não-judeus. Interessante que a oração, ela tem várias instâncias, mas algumas são importantes nós pensarmos. Primeiro, a oração é diálogo com Deus. É a oportunidade que a criatura tem de conversar com o Criador. Então, é diálogo. Mas, quando nós falamos também em oração, nós pensamos numa tomada de atitude. À medida que Paulo pede oração, à medida que Paulo pede para que aquelas pessoas intercedam a Deus em favor dele, ele está dizendo àquelas pessoas: orem, tomem ciência. Mas à medida que a gente toma ciência em oração, veja, nós somos convidados a refletir e a participar ou fazer algo concreto, algo prático. Interessante isso, né? A oração sempre está ligada também a uma atitude. Então, por exemplo, é óbvio que existem algumas coisas que estão para além da nossa possibilidade. Então, a pessoa que está contaminada com Covid-19, ela pede oração pela sua saúde. Não depende de mim, tampouco dela a cura, mas da providência do Senhor, da ação de Deus. Mas se a pessoa pede oração porque ela está enfrentando uma situação difícil em casa, problema na criação dos filhos, opa, você pode orar, mas pode oferecer ajuda. No mínimo, você quer desabafar, você quer conversar sobre isso, você gostaria de falar, né, de se abrir quanto a esse tema, ou a pessoa pede oração porque está desempregada, porque as contas estão acumulando, porque está preocupada com a restrição financeira. Opa, você ora, mas você fala, pô, será que eu posso cooperar de alguma maneira? Você precisa de algum alimento? Tem alguma conta essencial de água, luz, enfim, algum medicamento? Algo que eu tenha condição de ajudá-lo, se não, contudo, com uma parte, né? Então, veja, oração é diálogo, mas também é uma reflexão para tomarmos uma atitude prática. À medida que nós oramos, nós estamos refletindo sobre aquele pedido. E se nós temos condição de fazer algo para além das orações, façamos. Então, quando Paulo pede para que a igreja de Roma, os seus irmãos, as suas irmãs de Roma, esta família de Deus em Roma, a qual ele se inclui como irmão, como um igual daquela comunidade, ele não só está pedindo que eles falem com Deus em favor de Paulo, mas também que, tomando consciência do pedido de oração, façam algo que eles tenham condição. Então, veja, a oração também está ligada à atitude que nós tomamos à medida que refletimos. É óbvio, né? Poderíamos gastar 1 hora aqui falando de oração, mas um dos aspectos de oração são estes. Versículo 31. Agora Paulo vai expor o motivo que ele está pedindo para aquela comunidade orar. Orem por mim. Eu preciso de oração também. Não sou um super-homem. Não sou blindado de tudo. Então, este humilde Paulo, que se vê necessitado de orações, ele vai expor o motivo extremamente sério. Versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, rebelde aqui poderia ser traduzido por descrente. Também seria uma boa tradução. Quem são esses rebeldes, esses descrentes da região da Judéia? Os antigos amigos de Paulo, ligados ao judaísmo. Os fariseus, os judeus, aqueles não convertidos ao cristianismo. Veja, Paulo ocupava um cargo importante dentro da seita dos fariseus. E o próprio Paulo era aquele que pediu cartas ao sumo sacerdote para ir de lugar em lugar perseguindo os cristãos. Paulo não é aquele que consente com a morte de cristãos, não é aquele que busca prender, ou seja, Paulo é o inimigo da igreja cristã antes dele converter-se, antes dele ser convertido a caminho de Damasco. Deus se mostra, Cristo se revela a Paulo, né? Saulo que se torna Paulo, e o próprio Jesus fala, por que me persegues? Daí inicia-se então o ministério de Paulo, né, na sua conversão.
Então, Paulo sabe que o retorno dele à região da Judéia leva-o a correr risco de morrer, né? Corre risco de vida, corre risco de perder a sua vida ali na região da Judéia. Então, pedido de oração, orem para que eu me veja livre dos descrentes, ou seja, daqueles lá em Jerusalém, nos arredores, meus antigos companheiros de judaísmo, de farisaísmo, que agora têm ódio de mim e me veem como um traidor e têm vontade de me matar. Paulo ir até Roma, ir até Jerusalém, a viagem de Paulo até Jerusalém, de fato está ligada com uma possibilidade real dele morrer, dele perder a vida. Tá? Então esse é o primeiro ponto que é da oração de Paulo. Orem por mim, porque eu vou voltar para a terra onde tem um povo que quer me matar, meus antigos companheiros do farisaísmo, porque agora que eu me tornei cristão, eles me veem como um traidor. Bom, e um outro motivo de oração, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito ou aceitável pelos santos. Bom, Paulo, por ser apóstolo dos gentios e por tratar muito deste tema, principalmente aos gentios, que não há necessidade mais desta guarda da lei, tampouco daqueles preceitos de guarda de dias, de calendários, de tradições, de restrições alimentares, etc. Ele não era bem visto até por alguns judeus cristãos conservadores de Jerusalém. Muitos dos judeus cristãos de Jerusalém ainda tinham uma postura muito radical quanto à restrição alimentar, quanto à guarda de dias, quanto a uma série de preceitos que em Cristo não há necessidade mais de cumpri-los. Mas veja, eles continuam cumprindo em Jerusalém. E a controvérsia de Paulo na sua pregação aos gentios, sem sombra de dúvidas, é conhecido da igreja lá. Então, Paulo também não é a figura mais popular e carismática para esse grupo de cristãos judeus que ainda têm esse tradicionalismo amarrado em si. Sendo assim, ele pode entender que esta oferta que ele leva em nome dos gentios, haveria uma possibilidade por causa de orgulho, por causa de tradicionalismo, por causa de julgar algo impuro ainda por parte dessas pessoas em Jerusalém, de não querer aceitar o dinheiro que as igrejas gentias das províncias da Acaia e da Macedônia estavam enviando para Jerusalém. Ainda veja, atenção, Paulo vai fazer o bem. Paulo vai fazer o bem. Mas existe uma possibilidade dos próprios necessitados, por uma questão tradicionalista, não querer receber essa oferta dos gentios. Veja que há uma tensão. Esta tensão depois leva aos líderes da igreja a se reunirem em Jerusalém para tratar deste tema, né? Então há uma tratativa sobre essa questão de cristãos gentios, cristãos judeus. Então, primeira reunião de presbitério que houve, né, lá em Atos dos Apóstolos, né, está descrito isso aí. Tá? Mas vejam, os pedidos de oração de Paulo são muito importantes. Veja, que situação tensa, né? Saber que poderia haver essa recusa. Mas é pouco provável, né, que, primeiro, Paulo vai até Jerusalém, mas a viagem demora um pouco mais do que ele imaginava. Ele não morre, né? Apesar de ter algum problema ou outro, enfim, ele não morre. E provavelmente, apesar da escritura não citar, a oferta deve ter sido aceita. Os necessitados de Jerusalém devem ter recebido esta oferta que os cristãos gentios enviaram, né? Então, esses dois pedidos. E o versículo 32 é mais um pedido que Paulo faz de oração. A fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Ou desfrute de um período de alegria, né, de descanso, de prazer, de lazer, etc., com os romanos. Então, Paulo pede também que seja motivo de oração daquela comunidade que a sua viagem até Roma aconteça. Mas eu estou pensando em estudar Atos dos Apóstolos depois de encerrarmos Romanos, de refletirmos sobre alguma coisa assim. De repente, na nossa próxima série, daqui a algumas lives, estudarmos Atos. A gente vai ver que a viagem de Paulo até Roma aconteceu, mas não foi nem uma viagem tranquila, né? Pelo contrário, foi uma viagem extremamente conturbada
de Paulo para chegar até Roma. Mas é um assunto para tratarmos em Atos dos Apóstolos. Mas veja, então ele pede também para que esta viagem aconteça e que ele consiga ter um tempo de paz ali entre os cristãos de Roma, o que não acontece, né? Então veja, Paulo pede para que ele vá para Roma para recrear-me, ou seja, para ter um período de férias, né? Podemos usar termos odiernos aí, termos de hoje, né? Cometer um anacronismo. Olha, eu quero aí curtir uma piscina, comer um churrasco, tomar uma Coca-Cola com vocês aí, ficar tranquilo, né? Ele vai a Roma, mas ele não come churrasco na casa de ninguém, né? Ele vai como prisioneiro, sofre um naufrágio, o negócio não é brincadeira, né? Mas, como o próprio apóstolo diz, né? O descanso dele não era aqui. O descanso dele é estar com Cristo. Então, veja, se nós pensarmos em oração, às vezes não acontecem como nós imaginamos. Ele pediu para que fosse para lá para se recrear, né? Para ter um tempo de refrigério, de lazer. Não, isso não acontece. Então, as orações acontecem segundo a vontade de Deus e não a nossa. Mas isso impede de nós pedirmos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós temos que ser sinceros sempre a expor as nossas orações diante de Deus. Versículo 33 é a última bênção que Paulo impetra sobre os romanos. Né? É a última bênção dele aqui da carta. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, o Deus da paz, o Deus do Shalom, o Deus que um dia reestabelecerá a ordem perfeita, né? Ou seja, a chegada do reino de Deus de maneira plena, ou seja, o Deus que trará essa paz final, esta paz que não terá fim, né? Esta comunhão eterna que teremos com Ele, com o próximo, né? No fim de tudo. Então, este Deus do Shalom, esse Deus da paz, esse Deus que estabelece e estabelecerá uma paz sem fim, seja com todo aquele povo. E o amém, né? Essa ideia do amém final aqui nessa. O amém é sempre afirmativo, tá? Não existe amém interrogativo na Bíblia. Então a pessoa, amém? Não tem amém com interrogação. Na Bíblia, amém é sempre com exclamação. Amém sempre é uma afirmativa. O amém chega a ser uma profissão de fé. O amém é quando você diz assim, eu concordo plenamente. Eu assino este documento. Eu referendo isto. Que realmente isto aconteça. O amém quer dizer assim seja, né? Então, o amém tem uma fundamentação sempre afirmativa, crendo, né, naquilo, referendando. Aqui, Jesus é nosso Senhor, amém. Né? Que é assim, né? Eu estou assinando, eu estou declarando, eu estou colocando aqui a minha marca, né, para dizer que isto é o meu desejo que aconteça profundamente. Então, o amém é uma confissão de fé. Quando você diz amém, você está dizendo para o Senhor, assim seja, Senhor, assim seja conforme a tua vontade, eu me submeto a isso, eu concordo plenamente com isso. Eu abro mão de tudo que é meu para dizer sim ao Senhor. Então, cuidado no amém que você diz. E amém interrogativo não existe. Amém? Né? Quem diz amém com interrogação é porque nunca prestou atenção nos améns da Bíblia. Sempre são afirmativos, exclamatórios. Então, amém. Nunca amém? Não tem amém, amém, não existe. Tá? É sempre amém. Eu concordo plenamente, Deus. Coloco o meu coração nisto, porque eu creio nisso. Então, assim seja. Eu assino o contrato e reconheço firma, porque é a tua vontade. Então, acho que uma aplicação simples, porém muito importante para nós hoje, né? Primeiro, todos nós precisamos orar e também sermos motivo de oração para alguém. Veja, o grande apóstolo Paulo, né? Se for comparar Paulo com a gente, né? Eu não tem nem como, né? E o próprio Paulo fala que ele é o menor, né? Imagina se Paulo fala isso, falta adjetivo, o que eu vou dizer acerca de mim mesmo? Mas veja, o apóstolo Paulo pede oração por si. Então, nesse diálogo, nós temos que ter esse hábito também, de pedir às pessoas que orem por nós, que falem com Deus a nosso respeito. Temos que expressar os nossos pedidos sinceros, os nossos motivos sinceros a Deus. Deus, esse é o meu desejo, é isto que eu quero.
com uma convicção. O que vai ser feito é a vontade de Deus. Paulo pediu para que fosse ter um tempo com os romanos lá, que fosse férias, que fosse um resort, e foi cadeia, né? Foi o contrário, chega lá como prisioneiro. Então, mas até nesse aspecto, tá? A gente tem que confiar no que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas veja, o que Paulo pede é que vá visitar os romanos e tenha um tempo de refrigério entre eles. O refrigério que Deus tinha para Paulo era outro, né? Mas isso impede que peçamos de maneira nenhuma. Temos que ter a maior sinceridade possível no nosso pedido de oração. Senhor, é isto que eu gostaria. Mas, assim como foi na vida de Paulo, entendendo, né, que nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Porque oração não é submeter Deus à nossa vontade. Pelo contrário, né, a oração é para nós submetermos à vontade de Deus. Há uma frase que é atribuída a um monte de gente, mas eu não sei quem escreveu, não. Mas é interessante isso, que a gente não tem que orar até Deus nos ouvir, pois nós temos que orar até ouvirmos Deus. Como que nós ouvimos Deus? Pela palavra, pela Bíblia. Faz sentido, né? Faz sentido esta frase. Então veja, o papel importante da oração na igreja. O próprio apóstolo ensina isso. E nós, enquanto igreja, enquanto família de Deus, temos que sempre orar por todos aqueles que estão à frente do trabalho, todos aqueles que desempenham um ofício ministerial na igreja, seja o pastorado, seja o missionário, sejam as irmãs que estão à frente dos trabalhos, enfim, deve ser sempre nossa uma atitude de oração em favor das pessoas que estão à frente de ministérios ou estão trabalhando, como Paulo, né, que vivia, que a sua vida era voltada para o Evangelho. E veja, oração não significa somente algo metafísico, algo assim subjetivo, algo só místico, né? Mas a oração também prevê uma ação prática, que à medida que a pessoa pede algo para mim, e eu sei que eu posso servi-la naquilo. Então, a reflexão de orar sobre aquele tema pode ser que eu seja a resposta de oração para Deus naquele momento. Às vezes o compadre está precisando de R$ 50 para pagar uma conta de luz. E era o cinquentinha que você guardou para comprar aquela pizza no sábado para comer com a sua esposa. Falou a esposa, sábado nós vamos comer o resto do almoço mesmo, porque aquele cinquentinha vai cumprir outra missão. Aí você é a resposta de oração para aquela pessoa que fez-lhe o pedido. Então, oração é refletir sobre o tema e também tomar uma atitude. Então, que de fato sejamos uma igreja, uma família de Deus que ora uns pelos outros. Falando em oração, vamos ver os nossos pedidos, motivos de oração. Se não deu tempo, né, você pode colocar agora, então dá tempo, né? Eu vou subir aqui para ver os pedidos. Se você ainda não pediu, dá tempo de você escrever aí. Então vamos lá. O primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui é da dona Carmen. Pede oração por ela e por seu esposo Omar, pela saúde de ambos. Em especial, pede pelo Maurício, pela Priscila e pelo Vitor, para que o tratamento seja efetivo e os livre da pandemia. Pede oração ao Gustavo, Wanda e Vinícius, Edith e Adalberto, também sejam poupados nesta contaminação. O nosso irmão Osni, diácono Osni, ele pede oração por todas as famílias que estão passando por qualquer problema que seja. Pede oração pela sua sobrinha Cristina, pela irmã Nair, que graças a Deus teve uma melhora, que bom, que boa notícia. Pede oração pelo Jonas, pela Maria de Lourdes, que são os pais do Everton Butski, e pedindo as misericórdias de Deus sobre todos nós. Então, pedido do diácono Osni. A nossa irmã Gaia, ela pede oração pela sua sogra Dina e pelo cunhado João Carlos. E a dona Carmen pede oração pelas famílias, né, que têm perdido seus entes queridos por causa do corona, né? E todos que têm perdido entes queridos. A nossa irmã Léo pede oração pelo seu Mário João,
pela Aidi e pede oração pelo Max William e pela sua esposa Ana, que Deus dê tranquilidade, que eles estão preocupados com a pandemia aqui no Brasil, especificamente em Blumenau, né, que teve um salto considerável nas últimas semanas de casos de contaminação. O presbítero Max pede oração pela Eliane, que é a sua colega de trabalho e está com sintomas do Covid. Também reforça o pedido da nossa irmã Léo pela Aidi, que tem feito um longo tratamento de saúde. Bom, são os pedidos que apareceram aqui para mim. Nós vamos orar. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela dona Carmen, pelo seu esposo Omar, por toda a sua família no Chile e também no Brasil. Em especial, Pai, intercedemos pelo Maurício, pela Priscila, pelo Vitor, pelo Gustavo, pela Wanda, pelo Vinícius. Clamamos pela Edith e pelo Adalberto. Pai, toma-os nas tuas mãos e livre-os de todo o mal. O Senhor conhece a necessidade destes irmãos e irmãs que foram citados. E nós cremos na tua providência e na tua graça sobre estas vidas. Pai, abençoe o diácono Osni, abençoe toda a sua família. Em especial, ó Pai, nós intercedemos pela nossa irmã Nair, suplicando as bênçãos do Senhor sobre a vida dela, para que ela recupere a sua saúde, fique bem rapidamente, possa retornar ao lar. Abençoe, ó Deus, o Jonas, a Maria de Lourdes, pais do Everton Butski, derrama bênção, ó Pai, sobre estas vidas que precisam da tua misericórdia e da tua graça. Deus eterno, cremos que o Senhor é o Deus poderoso, que opera milagres segundo a tua vontade. Pai, colocamos diante de ti, crendo que o Senhor sempre fará o melhor para aqueles que te buscam, para aqueles que clamam a ti. Toma todas as famílias que estão passando por necessidade nesse tempo, ó Deus, e supre-as segundo o teu amor, segundo a tua vontade. Senhor, abençoe a Gaia, abençoe toda a sua família. Em especial, nós intercedemos pela Dina e também pelo João Carlos. Pai, o Senhor sabe as suas necessidades, sabe do que eles precisam, e nós cremos que o Senhor é o Deus gracioso, que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, tende misericórdia destas vidas. Clamamos, ó Pai, que a tua graça, o teu amor, a tua bênção seja estendida sobre a Dina e sobre o João Carlos. Pai, nos lembramos de todas as famílias que perderam entes queridos, em especial aqueles que estão perdendo seus entes queridos por conta do coronavírus. Pai, console, conforte estas famílias. Somente o consolo do Espírito Santo pode ajudá-los. Por isso, ó Pai, sede gracioso, tenha misericórdia destas famílias enlutadas. Continuamos, ó Pai, pedindo a recuperação do Sr. Mário João, também a recuperação da Aidi. Pai, tende piedade destas vidas e recupera, restaura, fortalece-os, que eles fiquem bem, ó Pai. Cure-os para a honra e glória do teu nome. Senhor, dê paciência ao Max William e também à Ana. Cuida do coração deles, tira toda a ansiedade, preocupação. Pai, dê calma para eles, que eles sintam-se tranquilizados em Ti, ó Deus, saibam que toda a família dele está guardado pelo Senhor. Pai, abençoe a Eliane, que enfrenta esse sintoma de Covid, a ansiedade de estar ou não contaminada até que saia o resultado. Pai, tenha misericórdia da Eliane. O desejo mais sincero do nosso coração é que ela esteja bem, que ela não esteja contaminada com este vírus, ó Pai. Mas ainda que esteja, ó Deus, cremos na Tua cura, no Teu poder restaurador, na Tua boa mão sobre a vida dela. Por isso, Senhor, sede gracioso e colocamos a Eliane aos Teus cuidados, ó Deus, sabendo que o Senhor opera maravilhas nas nossas vidas. Pai, de maneira muito especial, todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes conosco e todos os seus familiares sejam alvos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos mandar aqui os nossos abraços, o nosso boa noite. Se você
não mandou um oi aí, eu não consigo saber que você está assistindo, tá? Então, se ainda você não deu um oizinho aí, mande para a gente poder mandar um abraço para você. Então, um abração para nossa irmã Gaia. Deus abençoe, Gaia. Boa noite para ti, para toda a família. Boa noite para a Aline, minha esposa. Boa noite para o seu Omar. Deus lhe abençoe. Boa noite, um abração para a dona Zeni. Boa noite, presbítero Alduíno. Boa noite, Ana. Nossos irmãos de Xanxerê, lá no Oeste Catarinense. Um abração e uma boa noite muito especial para a Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema. Que Deus abençoe, Dulceleia. Muito obrigado pela companhia, né? A Dulceleia sempre presente nas nossas lives. Vou mandar um abração para minha sogra também, uma boa noite, que está assistindo a nossa live. Um abração para o Diácono Osni, para nossa irmã Valéria. Um abração para Claudete Bittencourt, também a nossa irmã de Itapema, que Deus lhe abençoe, boa noite. Um abração para nossa irmã Carmen, para o nosso irmão Omar, né? Sempre ligadinhos conosco, Deus abençoe. Boa noite, Dirceu, boa noite, Rosa, Deus abençoe muito vocês, nossos irmãos queridos, né, e amados da Missão Paz e Vida. Pensa num casal animado, num casal de Deus, um casal abençoado, né? O Dirceu e a Rosa, assim, gente, aquelas pessoas que você chega perto e se sente bem, sabe? Só de estar na companhia deles a gente já fica bem, é gente cheia do Espírito Santo, né? Que Deus abençoe Dirceu, Deus abençoe Rosa, casal abençoado. Boa noite para vocês. Um abração para Letícia, para o presbítero Ricardo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração para o Samuel, para a Samanda, para a Ananda, né, a família amada que nós temos lá em Xanxerê. Que Deus abençoe muito. Um abração para vocês aí. Muito boa noite. Um abração para o Osias Costa, para sua esposa, para toda a sua família. Que Deus abençoe, Osias. Boa noite para ti. Um abração para Léo, para o presbítero Max. Boa noite, Deus lhes abençoe. Um abração especial também para o nosso irmão Carmelito e para a nossa irmã Marina, que são membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, do pastor Márcio, né? Um abração, Carmelito, um abração, Marina. Que Deus lhes abençoe muito. Uma boa noite. Um abração para a Evânia, né? Para a Evânia, para o Edilson, para toda a família Bloch que nos assiste lá de Ipuaçu, né? Lá da linha São Francisco. Nós o famoso Samburá, né? Apesar do Samburá ficar em outro lugar, lá pegou o Samburá, né? Que Deus abençoe essa família maravilhosa lá, a família Bloch. Deus os abençoe, os guarde, os proteja, né? Saudade de vocês. Um abraço para nossa irmã Marlene Vieira, boa noite. Deus lhe abençoe, um abração para ti, para o esposo, para toda a família. Boa noite, Rose Andrade, Deus lhe abençoe. Boa noite para nossa irmã Lígia Soares, que Deus abençoe a ti, toda a sua família. Bom, eu acho que esses são os nomes que apareceram aqui para mim. Tem mais algum nome aí, Aline? Bom, então, que Deus abençoe a todos e a todas. Ô, Max, um oizinho para ti também. Tudo bem aqui, graças a Deus, tudo bem. Deus lhe abençoe aí. Aqui, bom demais, né? Engordando loucamente. Aqui a Letícia falou que gostou da ideia de estudar Atos, né? Eu estava pensando nesta possibilidade hoje à tarde aqui em estudar Atos dos Apóstolos. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todos os séculos. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 19h30 com louvor, e às 20 horas com a conclusão de Romanos, com a conclusão da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 16. Então, boa noite a todos e a todas.